Nem agora não. Então vamos. Então nós estamos no livro de Juízes, claro, vamos dar continuidade. Eu falei que ia dar um salto temporal, saímos de Débora, demos um salto temporal para que a gente possa dar continuidade e a gente consiga terminar o panorama, né, de uma forma mais rápida. Então, eu não fiquei, para vocês terem ideia, existem no livro de Juízes 12 juízes. Então, a gente parou em Débora e aí a gente salta e aí a gente vai pular para Sansão. Então, Sansão, ele é o último juiz. Ele é o último juiz. Mas antes da gente entrar na história de Sansão, só para a gente se sintonizar ali, aparece, como sempre, o povo estava se desvirtuando, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, fazia o que era desejoso ao seu coração, o que era bom aos olhos do povo. Então, estavam fazendo ali. E aí, Deus levanta Jefté. Jefté ele é da tribo de Gileade, né? E aí ele é levantado, e nessa situação toda, vocês vão lembrar da história, é aquela situação onde, no capítulo 11 ele é levantado como juiz, no capítulo 12 tem aquela situação que ele faz uma promessa, né? Ele faz uma promessa que aquela pessoa que entrar pela porta, ele vai fazer algo que entre pela porta, ele vai fazer um sacrifício, e isso é no capítulo 12, e quem entra pela porta, a primeira pessoa é a filha dele. Vocês lembram dessa passagem? E aí nessa passagem até tem uma situação polêmica, né, no meio histórico-teológico, que as pessoas ficam, mas ele fez o sacrifício da própria filha, e Deus aceitou o sacrifício. Não foi bem assim. Então, depois você lê lá, com bastante critério, lê umas 3 ou 4 vezes, que você vai ver que não é... Ele fez o sacrifício, realmente ele se arrepende, ele fica triste, ele chora, mas leia lá que em nenhum momento Deus está respondendo a oração dele, a fala dele, e nem o sacrifício dele, tá bom? Mas aí, pulando, aí aparece depois 3 juízes que não aparece muito a história deles, não aparece realmente, que é Ibsam, que ele é de Belém, aí depois que ele fica 7 anos na liderança, aí aparece depois Elon, que ele fica 10 anos, ele é da tribo de Zebulon, e depois Abdom, que ele também lidera todo Israel por 8 anos. Então, esses daí não tem destaque. O autor, ele não escreve nada assim, como fez com Otoniel, como fez... São 12, tá? São 12. Se quiser, depois eu passo o nome dos 12, se quem tiver interesse, eu passo o nome dos 12. E nessa situação vem... como eu falei, Abdom. Então, ele fica 8 anos, e nessa situação toda, aparece, né, vamos colocar assim, o capítulo 13. O capítulo 13 inicia, vamos dizer assim, a história de Sansão. Sansão é o juiz mais conhecido. Se você perguntar até uma pessoa que não é convertida, se você perguntar assim, quem é Sansão? A pessoa vai falar assim, é o homem mais forte, nem vai falar da Bíblia, vai falar do mundo. É o homem que derrubou as colunas e matou aqueles tanto de filisteus. E tantas outras coisas vão aparecer as histórias, como eu falei. Mesmo não sendo cristão, a pessoa automaticamente já liga Sansão à força. E realmente foi um homem muito poderoso em força. Em força, sim. Mas inteligência, temor e tremor de Deus... Nossa! Para mim, eu acredito, de repente você, se você não concordar, pode escrever aí também, não vou ficar chateado, até fico feliz por, de repente, ter um pensamento diferente, mas eu acredito que foi o pior juiz que teve. Realmente foi o pior juiz, porque ele era mulherengo, ele não cumpriu totalmente o voto
de Nazireu que foi feito, ele não cumpriu, ele cumpriu aos bocadinhos, como fala aqui, aos pedacinhos, muito complicado, e a gente vai ver essa história aí, tá bom? Mas o importante é que foi um nascimento, isso aí não esqueço, o nascimento de Sansão, o povo estava totalmente, lembra sempre da história, o ciclo que a gente vai falar daqui a pouco, o povo estava perdido, o povo estava desorientado, e Deus, na sua infinita graça, como eu falo, graça no Antigo Testamento, graça, misericórdia, bondade, compaixão de Deus, você vê um nascimento milagroso. Por que milagroso, André? Porque a mãe de Sansão é estéril. Isso é importante saber. Aí se você perguntar, qual o nome eu já vi no YouTube, tome cuidado. Não existe na Bíblia o nome da mãe de Sansão. Ela é uma pessoa extremamente importante, mas não tem o nome dela. E eu vejo muitos vídeos no YouTube, por isso que eu falo, tomem cuidado que vocês assistem no YouTube, Instagram, TikTok, e aí vai embora, porque não tem o nome dela. Tem o nome do pai, que é Manoá, tá bom? Então lembra disso daí. Então, essa... Manoá. Então, pode colocar mesmo, Manoá mesmo. O certo no hebraico é com H, mas pode colocar Manoá normal na língua portuguesa. E aí, aparece o nome dele, mas não aparece o nome da mãe, tá? O começo, se você for prestar atenção, parece... Vamos voltar no tempo? Quer dizer, faz assim com drone. Volta lá para o capítulo 24 de Josué, assim, como se fosse um divisor, Josué 24 para o capítulo 1 de Juízes. Um começo incrível, o povo ou tentando conquistar toda a terra, expulsando, batalhando, guerreando. Um começo incrível, mas o meio e fim dele foi complicado. Foi destoante do que a gente vê, por exemplo, com Débora, com Otoniel, com Eude, né, com Gideão. Tudo bem, eles tiveram seus erros, mas eles foram mais assim, com temor e tremor de Deus. Eles tinham essa percepção, como eu falei, os juízes ali tiveram seus erros, mas Sansão foi demais, foi algo absurdo, tá bom? Então, como eu falei, Sansão, ele é o último juiz do livro de Juízes. Ah, André, de repente você é um leitor, uma leitora, aquela pessoa determinada, né? Aquela pessoa focada, você vai falar assim para mim, não, André, mas tem mais um juiz na Bíblia, ou tem mais um. Eu estou falando do livro de Juízes, Sansão é o último. E por isso que a gente vai dividir em duas aulas, porque a passagem é muito grande. Então, é do capítulo 13, depois você lê em casa, do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes, tá bom? Aí você vai, né, de repente você é aquela pessoa, de repente você não tem essa intimidade com a Bíblia, está tendo agora, aí você vai me perguntar, André, quem foi esse outro juiz? Samuel. Então, coloca aí, 1 Samuel, por favor, para as pessoas depois de lerem em casa. Eu vou ler aqui na NVI, que fica mais rápido para mim, tá? 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 15 ao 17, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem noção. Samuel foi um juiz também. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gigal, Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra do Senhor. Tá bom? Então, e Samuel, ele é profeta e ao mesmo tempo ele é juiz também. E aí você vai lembrar que vocês são meus alunos, quem foi o juiz ou a juíza que realmente
liderou, mas julgando causas. Boa! Eu sabia que a mulher ia falar. Eu sabia. Não deu nem tempo aqui. Aí eu tenho que fazer o coraçãozinho, que é minha filha que respondeu. Olha, eu amo quando ela responde. Então, Débora, pessoal. Os outros, eles eram guerreiros. Débora, vocês lembrando, se você não assistiu a aula, assiste a aula, eu vou deixar no link aí na descrição, quando eu chegar em casa, e aí você assiste. Então, ela foi profetisa e juíza, mas ela realmente julgava, tá? Ela orientava as pessoas, e isso daí, como a gente vê aqui, como o Samuel também, ele julgava, ele orientava, falava com o povo de Israel, tá bom? E aí, dando prosseguimento, nessa situação do capítulo 13, o povo está desesperado, o povo está angustiado, o povo está, de novo, entrando naquele ciclo. Vocês lembram do ciclo? Aí é bom escrever, porque, de repente, é uma pessoa que está entrando hoje, tá? Então, o ciclo, vamos lá de novo. O povo está em paz, está tudo ficha, ó. Aqui fala ficha legal, joinha, gosto, está tudo ok. O povo se separa de Deus, tá tudo joinha, já começa, o joinha já vai virando para dislike, para ficar ruim, ó, tá? Quando eles se separam de Deus, quando você tem que colocar, a gente tem que colocar na cabeça sempre assim, eles não se separam de Deus por causa de uma adversidade. Eles se separam de Deus no livro de Juízes por causa de quê? Deus, porque idolatria aos outros. Boa! Empatou o jogo, Carlos. Porque eles idolatravam outros deuses. Isso que era mal aos olhos do Senhor. Lembra disso. O contexto é esse. Então, eles estavam com Deus estava tudo ok, tudo em paz, está tudo fixe, está tudo legal, está tudo joinha, gosto. E aí eles iam se separando, por quê? Aqueles deuses que eu até falei para vocês na aula passada, entra lá no outro link lá da aula passada, você vai ver que eu até falei assim, olha, na feira vendia estátuas desses deuses, que era, você lembra dos deuses? Baal, Astarote ou Aserá. Então, eita, até caiu aqui, ó. Falou em Aserá, caiu ali, ó. Então, ó, caiu o copo. Então, aí que aconteceu? Na hora, eles iam lá, aquele povo pagão que não conhecia Javé e Yavé, o Deus vivo, eles faziam o quê? Na hora da angústia, eles iam na feira e compravam aquela estatueta, aquela estátua. Comprava, e na hora da angústia ele parava e ficava clamando aquele Deus para colheita, ou seja o que for. O que o povo de Deus fazia? Quem é meu Deus? Não tem estátua, não tem nada, até porque nos 10 mandamentos, no 2º mandamento fala isso. Então a questão é a seguinte, eles não tinham onde se apegar na hora da angústia. Então eles ficavam desesperados, e aí o coração humano enfraquecido, não íntimo, sem ser conhecedor da palavra de Deus, né? Porque os pais deveriam ter ensinado aos filhos e assim por diante. O que eles faziam? Compravam o ídolozinho, a estátua, e ia adorar aquela estátua. Então eles começavam a se afastar de Deus. Nesse afastar de Deus, Deus olhava assim e falava, está se afastando? Então vou mandar uma nação oprimir vocês. E aí por isso que sempre tem essa situação de 20 anos, 8 anos, 10 anos, 40 anos de opressão, de ser oprimido pelos filisteus, pelos amonitas e assim por diante, tá? E aí, nessa opressão, o que acontece? O povo fica desesperado, viu que aquela estátua não funciona de nada, eles começam a fazer o quê? Se arrepender e clamar, tá? E nesse clamor, Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, o que ele faz? Ele escuta as orações e levanta um juiz ou uma juíza, tá? Levantou.
Aí esse juiz ou essa juíza, que no caso é Débora, eles vão lá e trazem nesse contexto a paz novamente, e aí esse ciclo fica girando, 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 girando. Então, nesse contexto, a gente observa que Israel tá horrível. E aí, Sansão vai nascer numa... Opa! André está perguntando assim, os 12 juízes que você falou que são em total, Sim. Eles são só os do livro de Juízes ou já está a contar com Não, Samuel? só do livro de Juízes. Só do livro de Juízes, tá, Andréia? Só do livro de Juízes. Tá? Samuel não está sendo contado aqui porque já é outro livro. Então, esses 12 é só do livro de Juízes. Né? Então, se quiser, anota aí, então, para todo mundo saber. Então, o primeiro deles é, eu não sei de cabeça todos não, tá? Otoniel. Otoniel, no capítulo 3. Sangar, capítulo 3 também. Sangar com S, tá? Débora, no capítulo 4 e 5. Depois vocês estudem isso daí em casa, tá? Gideão, capítulo de 6 a 8. Tola, capítulo 10. T-O-L-A. Isso aí, perfeito. Jefité, capítulo 11 e 12. Ibissã. Eu vou colocar logo os três. Ibissã, Elon e Abidom. Ibissã, Elon e Abidom. Capítulo 12. Isso daí, perfeito. E Sansão, capítulo 13 até o 16. Esses são os 12, tá bom? E aí já tá os capítulos, aí você estuda em casa, você vai ver o que cada um fez. Como é que eu acabei mexendo aqui, acabei me perdendo. Então, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Eude, que acho que eu falei muito rápido, Eude. Eude é capítulo 3. Otoniel, Eude, Sangar, Débora. Otoniel, Eude. Está no capítulo qual? 3 também. Otoniel, Eude, Sangar, Débora. É porque, na verdade, ele é considerado também Baraque. Débora junto com Baraque. Pode colocar. Tá bom. Fizeram juntos, tá certo. É que eu escrevi aqui, mas eu só falei Débora. Então já foi. Foi, agora deu. Então, aqui, nessa situação, o capítulo 13, antes de chegar, já estava uma guerra civil. Como assim, André, uma guerra civil? Estava uma guerra entre Jefité, né, os Gileaditas, né, vamos colocar assim, e os Efraimitas, isso mesmo, Efraimitas. Eles estavam numa guerra por quê? Eles estavam reclamando que não foram para a guerra, que é isso aqui, e aquela situação toda. E aí Jefité falou o seguinte, vocês estão reclamando, então vamos atacar Efraim, a tribo de Efraim. E nessa guerra toda, quem sobrevivia, eles ficavam perto do rio e falavam assim, Shibolá, aí a pessoa tinha que falar, Shibolá. Se a pessoa falar Sibolá, eles matavam. Depois você lê o capítulo lá, né, o capítulo de Jefté 11, 12,
Aí você vai ver. Então, se a pessoa tivesse uma pronúncia, por exemplo, que nem no Brasil, se você falar, o carioca fala castanha, e o paulista vai falar castanha. Se você falasse, o carioca chegasse, não, você fala castanha, vão matar ele. Então, tinha essa situação da pronúncia. E nessa guerra, para vocês terem ideia, 42 mil efraimitas morreram. Por causa de uma situação de ego, de uma situação, vamos dizer assim, que a presença de Deus ali já não estava fazendo ali mais, né? Então, era algo realmente, uma guerra ali entre eles mesmo. Então, foi muito complicado, estava uma situação muito difícil, e Sansão vai nascer nessa época aí, nessa altura, numa altura onde realmente a gente vê que está complexo demais. Então, para a gente fazer a nossa aula, né, da continuidade, a gente vai no versículo 1 de capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1, desculpa. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá, que aqui, às vezes ele... Juízes, capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. Em algumas Bíblias, nem vou usar ARA, vou usar NAA, que eu gosto. NAA. Pronto. Em algumas Bíblias vai aparecer lá o subtítulo, ou o título, o nascimento de Sansão, tá? Então, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor está em letra maiúscula, então é Yahvé mesmo, tá? E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, eles fizeram algo mal. O que Deus fez? Vai para a mão dos filisteus. Vocês vão aprender a me amar. Vocês vão aprender a me obedecer. Só que antes da gente continuar no versículo 2, a gente observa que o povo esquece. O nosso coração, aí eu vou fazer aplicações ao mesmo tempo, a gente começa a observar que o nosso coração é um coração que esquece muito rápido o que Deus faz, ou o que Deus é. Na verdade, acho que é mais isso, o que Deus é. Josué falou o que lá no capítulo 24? Se esforcem a amar, a obedecer e a largar a esses deuses. Josué morreu com 110 anos. Passa o ciclo todo de Juízes, que a gente já falou. Passa isso tudo. O tempo todo o povo vendo, né, paz sendo opresso e Deus levantando juiz e assim por diante e voltando à paz. O povo está vendo isso daí, mas o coração do povo esquece quem é Deus o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente vê que eles esqueceram novamente o Senhor e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A pergunta, o que era mal aos olhos do Senhor? A idolatria. Boa. Isso daí. Só que vamos vamos esmiuçar esse primeiro versículo aqui, pegar ele e ver, ler, olhar com os olhos do Superman. Aquele raio-x, olhar mesmo. Os israelitas fizeram mal aos olhos de quem? Uma pergunta muito difícil, mas eu quero saber a resposta. Aos olhos de quem os israelitas fizeram mal, ou estavam fazendo mal? De Deus, do Senhor. Boa! Vocês responderam o tópico. O pessoal respondeu também? Aos olhos de Deus. Idolatria, boa. Eu sei que tem um delay, tá, André? Eu sei que você está respondendo, então tá lá. Aos olhos de Deus, eles foram lá e fizeram o que era mal. Agora eu vou fazer outra pergunta. É assim que a gente cresce em conhecimento de Deus, é fazendo pergunta para o texto. Mas aos olhos dos israelitas, isso era o quê? Bom ou mal? Boa! Aos olhos deles era bom. Era bom. Aos olhos de Deus é mal. Aos olhos
do povo era fiche, era bom, era prazer, era regozijo. Então, para eles, idolatrar um ídolo, a uma estátua, seja ela Baal, seja Aserá, seja Asterote, seja quem for o nome, era bom. Ele coloca assim, não chegamos a tempo. E aí, por assim, era normal para eles. Era normal, isso estava enraizado no coração deles. E aí a gente observa o seguinte: por que eles achavam que era bom? Por que eles achavam que era bom? Bom aos meus olhos. Aos olhos de Deus, não. Eu não vejo Deus, eu não estou vendo os olhos dele, então tá tudo tranquilo. Mas aos meus olhos é muito bom. Por que eles falam, né? A gente vê na Bíblia isso daí. Eles já estão, de tanto estarem com os outros povos, foram se enraizando e foram adquirindo as culturas deles. Já não olhavam bem com os olhos de israelitas, olhavam mais com os olhos de uma mistura de... Da mistura, isso é bom. Aí vocês já estão com a percepção histórica cultural. Vou completar Boa. a família aqui. O André coloca assim, ele sofreu influência dos outros povos. Boa. Não, perfeito. Vocês estão uma excelente colocação. Mas, vamos olhar aqui o Juízes capítulo 17, versículo 6. Olha o que é interessante. Versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel. As outras nações tinham reis, tá? Olha a frase. Cada um fazia o que lhe parecia certo, o que lhe apetecesse. Era isso. O coração deles fazia. Vamos agora trazer para o século 21. O que acontece hoje? Todo mundo quer fazer o que é bom aos seus olhos. Você que está na internet, você que está aqui, se discordar, por favor, fala comigo, porque... A Jéssica fala assim, uau! Gente, é a mesma coisa. As pessoas querem fazer o que é bom aos seus olhos. Ai, o meu coração, ó, ai, como isso é bom. Eu tenho que viver assim. Ai, que coisa linda. Isso daí é top. Eu vou usar até a maioria dos comentaristas, a maioria dos teólogos, dos pastores, dos historiadores, fala a mesma coisa. Sabe uma frase que isso vai resumir a ideia dessa passagem aqui, desse versículo que o pessoal fazia que era bom aos seus olhos? A logo da Nike. Just do it. Apenas faça. Apenas faça o que você quer. Faça o que você quer. Faça. Você não precisa de outra coisa. Faça. É só fazer. Aí a gente fica escutando, né? A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Aí, juntos somos fortes. Meu Deus, se você não colocar algo aqui, que é Jesus Cristo, juntos somos fortes em Cristo. Porque, olha, o povo de Israel estava todo corrompido. Somos fortes para fazer o errado. Juntos somos fortes para fazer tudo que é errado. Tudo. Então a gente começa a ver que os olhos de Deus é totalmente diferente dos olhos do homem. André coloca assim, o homem sempre precisou ter um líder. O problema são os falsos líderes ou não ter líder. E aí eu vou até ser mais profundo vou pegar a sua ideia, Andréia. O grande problema que nós temos um líder. Só que não queremos a autoridade dele, a soberania dele, o poder dele. Só queremos o poder para fazer milagres. Mas falar assim, o Senhor é meu Senhor e faça o que eu tenho que fazer, doendo, magoado, aleijado, seja o que for, mas eu vou te obedecer, é Jesus Cristo. Esse é o nosso líder, esse é o nosso mestre, esse é o nosso Senhor. Só que a gente não quer, a gente só quer as benesses.
quer dizer, as coisas boas de Jesus Cristo. Só queremos as coisas boas, quer dizer, os sinais e prodígios. Só queremos a eternidade com Ele. Mas na hora que Ele fala, me obedeça. Faça o que eu estou mandando. Ah, não. O meu coração... o meu coração é bom, ó. Olha que coisa boa, o coraçãozinho aqui, ó. Aí, a gente fica no século XXI, o que está acontecendo? O povo ficando bem distante da Bíblia. A Gabriela fala, hoje também se esquecem de Deus. A Jéssica, é pura idolatria. E a Andréia, só querem a salvação e não o senhorio de Jesus. Boa. Tudo isso daí resume, realmente, o que a gente está falando agora. Quer dizer, Deus falou na palavra dele em Juízes e mostra para a gente que o livro de Juízes é muito atual, extremamente atual, onde a gente vê o desejo humano, a moral humana, os padrões sociais sendo influenciadores de uma nação que foi escolhida por Deus para proclamar quem é Yahvé. E aí a gente pega no século XXI, tudo isso que vocês acabaram, as meninas acabaram de escrever aí no comentário, a gente pega e observa que hoje a cultura influencia a Bíblia. Aí as pessoas ficam preocupadas com a parede preta. Aqui está a parede preta. Isso daqui, se você for estudar, é só para te dar uma profundidade, para te dar uma melhor aparência, até porque eu sou mais escuro, né? Eu tenho mais melanina, então aí o que acontece, tem que ficar ali, aparecer, tem que estar com a roupa mais clara, assim por diante. Só que a questão é o seguinte, isso daqui não é nada. O importante é a nossa motivação do coração. É essa situação. Aos nossos olhos, a gente quer fazer tudo que a cultura e a sociedade permite. A psicologia, a filosofia, só que a palavra de Deus, ela é totalmente diferente. Por isso que aí a gente está vendo que eles estavam pecando, aí a gente entra em pecado, que aí você vai perguntar, André, agora minha cabeça entrou em parafuso. O que é pecado? De uma forma bem simples. Pecado, mete um alvo aí para mim, por favor. Coloca bem grande, bem grande. Olha aqui, ó. Tá aqui, o alvo Jesus Cristo. Se tivesse aqui o Canva, coisa, a gente coloca aqui. Jesus Cristo é o alvo. Ah, minha mãozinha, pronto. Tá aqui, ó. Jesus é o alvo. Só que, aos nossos olhos, é bom fazer o que a sociedade, a cultura, os padrões sociais falam que é certo. Pá! Aí você dá o tiro. Você já prestou atenção que na Olimpíada, eu tenho um atleta aqui. Na Olimpíada, se eu atingir aqui 1 milímetro fora do alvo, eu acertei o alvo? Não. O alvo está aqui. Eu acertei mas André foi pertinho. Pertinho não salva, pertinho não obedece, pertinho errou. Pertinho é pecado. É isso, é simples assim. É por isso que na palavra a gente vê que pecado não é o que eu sinto que é errado. Mas preste atenção, se você puder anotar isso é importante. Não é o que eu sinto que está errado. Mas pecado é o que Deus diz que é errado. Calma aí, que a Luana está aqui escrevendo aqui, ela digita rápido, mas eu sei que eu falei rápido. O pecado não é o que eu sinto que está errado. Eu senti que está errado isso. Mas isso daqui não está errado porque isso vai mexer comigo, vai mexer com a minha zona de conforto. Não é o que eu sinto. Pecado é o que Deus diz que é errado. Ah, André,
mas a sociedade, a cultura, mas o meu coração é tão bom, o meu coração é tão piedoso, o meu coração é tão amoroso, eu amo as pessoas, é mesmo? Então vamos abrir lá em Jeremias. Capítulo, eu não vou ler todo, lê depois em casa, que é lindíssimo essa passagem, só vou ler 2 versículos, tá? O 9 e o 10. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Posso ler? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aí a gente vê, depois ele continua, depois você vai ler. Então você vê que o nosso coração é enganoso. Deus está sondando o tempo todo o nosso coração, e a gente só tem um coração, vamos dizer assim, de adorador, próximo realmente de, não é agradar a Deus, mas realmente de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de reconhecer a soberania dele, é somente se você tiver Jesus Cristo na tua vida, e saber que ele é Senhor, soberano e Salvador. Se não tiver isso, pessoal, é aquele negócio. Como a gente fala no Brasil, é chover no molhado, é secar o gelo vai continuar derretendo e você está tentando secar ele, você está ali pisando na lama e não sai da lama. Então, é para mudar. Então, esse povo não queria mudar, eles gostavam daquilo ali, eles estavam enraizados com aquilo. E aí a gente fez o seguinte, mas André, eu tô essa frase eu escuto direto, em aconselhamento, eu estou em paz comigo mesmo. Se você está em paz com você mesmo, então alguma coisa está errada. Vou te falar a verdade, porque eu nunca estou em paz, porque o tempo todo eu estou errando, e aí o tempo todo o Espírito Santo, errou, vai pedir perdão, errou, volta, errou, faz isso, errou, Senhor, mas eu não queria, não é o que você quer, é o que eu quero. A Gabriela falou assim, nós queremos ele Salvador, mas não queremos como Senhor. Pô, Gabriela, essa que é a verdade. Por isso que as pessoas hoje, trazendo para o século XXI, né, fazendo essas aplicações, a gente não gosta do evangelho expositivo, assim, que você explica versículo por versículo. Por quê? Ele confronta. O evangelho é você ser confrontado todos os dias da sua vida. É Jesus olhar para você, ele olha com amor, com graça, com misericórdia, com bondade, mas ele olha para você e fala, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí na última a gente já fica assim, Senhor, tá complicado, porque... A Andréia fala, temos de morrer por nós próprios a cada dia. Isso daí, morrer é carregar a nossa cruz. Pega a sua cruz e carrega, pegou e vai embora. E aí a gente vê que esse povo lá em Jefté, né, no juiz Jefté, a gente observa que esse povo... Aí anota aí também, no capítulo 10 de Juízes. Por isso que eu falo, o nosso panorama é uma teologia bíblica que a gente vai e volta, vocês vão aprender a amar Deus, vai aprender a amar essa palavra, do jeito que eu fico apaixonado quando eu leio. Então, em Juízes capítulo 10, a gente vê que o povo está de novo desesperado, está ali chorando, e nessa vertente, o juiz morre, e aí o povo de Israel está lá, Jair morreu e foi sepultado em Camon. Aí no versículo 6, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram, olha o que está aqui, e adoraram os Balaíns,
Astarote, os deuses eles não queriam só um, não, eles queriam muito. Eles boa, gostei dessa. Fizeram um combo, né? Fizeram um combo de sandes, batata frita, milkshake, tudo que tem direito. Aí os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles gostaram demais, eles pegaram tudo. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então, olha que está no versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Quando fala esmagar e oprimir, Deus aumentou a força bélica desses povos. Você vai ver que os filisteus eles começam a ter principalmente espada de ferro, e os israelitas eles começam a diminuir. Então essa é a forma de Deus fazer a opressão, esmagar o poder de Israel, que era um povo muito numeroso, tá? Eugênia fala assim, a Bíblia tem que ser o nosso manual de instruções. Boa, Eugênia. Isso daí é nosso, e é um manual que não tem, tem reprovação, mas tem chumbo, né? Que vocês falam chumbar. Mas ele está ali o tempo todo para ser consultado. O tempo todo. Fala assim, é como a gente ouve hoje em relação aos deuses. Quanto mais proteção, melhor. E eu vou falar para vocês. A gente pensa só em deuses, né? Deuses, assim, esses deuses com D minúsculo. Mas eu vou falar para vocês. Agora eu vou entortar a cabeça de vocês. A gente idolatra família, filho, profissão, quer dizer, profissão quando eu falo trabalho, estudo, pastor, denominação, associação, desculpa, associação, a gente idolatra música, a gente mesmo, eu sou melhor, eu sou top. Pessoal, a gente está vendo aqui, é coisa de... Aqui é o que eles utilizaram ali, o que estava próximo deles. Mas pega no século XXI, tudo isso que eu estou falando. Vê o dinheiro, o povo que trabalha em dois, três, quatro, 5 empregos para ter dinheiro. Aí tem dinheiro na juventude, e no final da vida tem que pagar, tudo que juntou tem que pagar o médico, né, o plano de saúde. E aí fica trabalhando que nem um louco para ganhar muito dinheiro. Idolatria, que o próprio Jesus falou. Vai adorar quem? A Mamon ou a Deus? Você não consegue servir aos dois ao mesmo tempo, não. Então a gente vê que idolatria, o nosso coração, a gente olha para cá e só fala dos deuses com D minúsculo. Mas se a gente for trazer para o século XXI, olha, tem muitos deusezinhos aí, hein? Toma cuidado. A gente tem que ficar esperto. E aí, continuando aqui, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, da maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. Aí, e o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas oprimiram vocês, e vocês clamaram a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Deus está lembrando, isso é história. Ele está mostrando, eu não livrei vocês de tudo isso, mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei. Versículo 13 agora. Deus, de primeira mão, ele fala: não vou livrar vocês. Vocês me abandonaram. Vocês foram... Eu vou falar num termo de pai para filho, né? Vocês foram mal criados, desrespeitosos. Vocês não deram valor no que eu fiz por vocês. Vocês não me obedeceram, não me amaram, não se esforçaram em nenhum momento. Vocês foram lá e, tá tudo bem, vamos para eles.
E o pior é que vocês ainda compraram muitos combos aí. Combo para tudo que é lado de deuses. E aí, só que Deus é tão misericordioso que ele fala lá, não. Mas aí o povo vai lá, não, tenha piedade. Aí Deus, depois você lê lá, Deus praticamente fala assim, vocês são um bando de hipócritas. Vocês estão me adorando aqui, mas adorando a outro Deus. Tipo assim, vocês amam a mim, mas amam os outros também. E eu não divido glória. Só que aí Deus, ele olha assim e fala, esse é o povo que eu escolhi. Essa é a nação que eu escolhi para mostrar quem eu sou. E aí Deus, pela graça novamente, vai lá e derrama graça e misericórdia. Por isso que eu vejo graça no Antigo Testamento. E se alguém falar que não tem graça, não é louco. Porque tem graça no Antigo Testamento. Ele derrama de novo, e aí levanta, aí vai Jefté, tal, e aí chega agora, né, como a gente está aqui, em Sansão, tá? Meu Deus, então vamos lá. E aí, Deus, né, Deus ele muda, só que agora, olha como Deus é tão gracioso. Deus antecipa tudo. Deus antecipa tudo. Antes era como o ciclo: paz, separação, opressão, angústia, arrependimento, clamor, levantar o juiz e paz novamente, não é? Sansão não é levantado por clamor, não. Deus, antes de tudo, ele já fala, antes do nascimento de Sansão, fala assim para o pai e para a mãe, esse garoto é meu, ele vai ser juiz, ele vai ser levantado por mim, ele vai ter o Espírito de Deus. Essa é a diferença. Agora você vê a graça antes de ter clamor. Então essa situação que a gente olha, muita oração, muito poder, subir monte, descer monte, se ajoelhar, andar quilômetros de joelho, pessoal, é graça. Agora não tem clamor. Sansão é escolhido antes de tudo. Não há sinal de clamor, não há sinal de arrependimento, não tem nada. É Deus que fala assim, eu sou soberano, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. De uma mãe estéril. Hã? De uma mãe estéril. E aí entra de novo, que aí até a pastora Luana está falando, vamos aqui no versículo 2. Não, mas isso é bom, que você lembrou bem. Aí estava lá, Juízes 13, versículo 2, por favor. E aí está lá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse, segura novamente. Vamos lá. A mulher estéril. Então a gente está vendo novamente Deus operando numa mulher estéril. Então a gente vê Sara, a gente vê Ana, a gente vê Rebeca, a gente vê Raquel, a gente vê todas essas aí. Aí você vai me perguntar, André, mas por que Deus, ele faz isso, esse trabalho em mulher estéril? Qual o sentido, qual o simbolismo, qual a representação, qual o significado disso tudo? É extremamente importante. Por quê? Na Bíblia a gente vê que o intuito é formar uma família. E o hebreu, o israelita, o judeu, os filhos são muitos. Então, é multiplicar muito. É muito. E aí, quando Deus, ele levanta direcionado, que é no caso de Sansão, ou ele preserva pessoas também como Moisés, que ele preservou Moisés. Mas quando ele faz isso, nesse caso de uma mulher estéril, ele está mostrando o seguinte, eu não preciso de seres humanos para fazer a minha glória aparecer. Eu quero manifestar a minha glória. Eu quero mostrar que eu sou poderoso. Eu quero mostrar que eu sou Deus, vivo, que me relaciono, que eu realmente amo os meus filhos e filhas, mas eu quero mostrar o meu poder. É poder. Ele aqui está mostrando poder. Eu transformo esse ventre seco em um ventre fértil, onde vai dar um escolhido meu. É isso daí.
inclui a mulher estéril que não se sentia parte da história. E aí, essa situação, que a mulher era excluída porque era um sistema patriarcal, que a gente já falou semana passada, e a mulher também, ela se sentia totalmente excluída, porque às vezes a escrava, a empregada, ela tinha filhos e ela não tinha. E ela não faria parte da ordenança de Deus de multiplicar. Então você vê a soberania total de Deus aí, você vê o poder de Deus na história. Então ele vai lá e pum, faz isso daí, e aí a gente vê aparecendo novamente um anjo do Senhor. Aparece novamente essa figura que a gente já... A Gabriela falou assim, abriu a minha cabeça agora, glória a Jesus. Boa, Gabriela, é boa. Se prepara que estamos indo para aí, hein? Estamos indo para aí, se prepara, escreve as perguntas aí que eu já estou me preparando psicologicamente, espiritualmente, estudando, que eu sei que vai vir um bombardeio de perguntas, mas isso é bom, isso é bom. Marcelo diz, Deus é soberano. Deus é soberano. Boa, Marcelo, seja muito bem-vindo, se é a primeira vez. Deus é soberano, pessoal, Deus é poderoso demais, confia. E aí a gente, realmente, eu vou, como eu falei, eu sou cristocêntrico, eu sou Deus roxo, vou colocar dessa maneira. Aí a gente vê o que é impossível para o homem, eu sei que a passagem é outro contexto, mas o que é impossível para os olhos humanos é possível para Deus, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. Então confia, se você está precisando de uma bênção, de milagre, confia, Deus é poderoso. Cola nele, cola nele. 10 minutos. A Jéssica Paulo diz, está tudo no caderno as perguntas. Ei, boa, essa daí, boa. Então, nessa situação toda, a gente vê o seguinte, que aparece o anjo do Senhor novamente. Opa, o anjo do Senhor aparece. Então, a gente vê que o anjo do Senhor, ele aparece para Gideão, ele aparece agora, né, ele aparece também para Otoniel, ele aparece para Gideão e aparece agora para essa situação da mãe de Sansão e também para Manoá, tá bom? E aí, esse anjo do Senhor que a gente vai discorrer rápido daqui a pouco, se der tempo, a gente vê o seguinte, ele fala o seguinte, ó, eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem beba bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pergunta: o que é nazireu? Até o versículo 5. Pode ler do 1, coloca aí do 1 ao 5, tá bom? O que é nazireu para vocês? Mostrando. É o quê? Não Nazaré. Eu. Como é que não falava do que inteiro? Consagrado ao Senhor. Boa, é isso. Consagrado, separado. Esse consagrado é separado. O nazireu, que a gente vai ver, depois você anota aí, por favor, para eles estudarem em casa, é um voto que era feito, que está lá em Números, capítulo 6, tá? Aí você lê do versículo 1 ao versículo 21, do 1 ao 21. Então, em Números, capítulo 6, isso, 1 ao 21. Então, ele tem várias situações aqui, e esse voto, essa consagração, essa separação, como André escreveu muito bem, era algo, como eu posso falar? É um tempo determinado. Eu não vou falar que é um jejum, tá? Não é isso não. Mas era um tempo determinado que ele ficava separado para Deus. Então, ele praticamente, ele ficava, como eu falei, um tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele ficava um tempo separado para Deus, para que ele fizesse uma missão para Deus, tá bom? Para o Senhor, para Yahvé, ok? Nesse caso é diferente.
Porque Sansão, ele não tem um tempo determinado. Assim, ele não tem um tempo específico. Ele não tem um voto de duração, tipo 1 ano, 2 anos. Ele já nasce nazireu. O anjo do Senhor, que a gente depois vai falar, o anjo do Senhor, ele fala assim, ele é separado para Deus. Então, ele não vai ter uma missão, ele vai ter essa missão dos filisteus, que é uma missão árdua, uma missão difícil, mas ele vai ficar o tempo todo separado para Deus. Tá bom? E aí você vai me perguntar, que muitas pessoas perguntam, mas por que o vinho? Porque ele fala aqui, ó, não pode beber bebida forte, beba vinho, né? Não pode ter nada da videira, nada da videira. Por quê? Por quê? A situação, vamos dizer assim, a ideia do texto ele está mostrando o seguinte, olha, o vinho, a bebida forte, tudo isso daí, quando as pessoas bebiam, elas ficavam o quê? Alegres. Elas ficavam felizes, mas não é uma alegria, é isso que a gente tem que entender. Deus não está falando assim, você não pode ficar alegre. Não é isso, feliz, não é isso. Até porque Jesus fala, bem-aventurados, felizes, tá bom? Mas ele está falando o seguinte, não é uma alegria com um efeito para te deixar alegre, feliz, como eu vou colocar no século XXI. Exemplo, droga, bebida, quer dizer, como eu vejo, né, várias pessoas, escuto também as pessoas, eu enchi, como a gente fala no Brasil, eu enchi a cara, tô de ressaca, caí até no chão, até as pessoas tiveram que me carregar, como foi loucura, a pessoa ainda fala assim, que loucura, coisa boa, que alegria é essa? A pessoa fica alegre por causa de droga, a droga, o nome já está falando, é uma droga, está acabando com a vida. E aí a pessoa, né, ele está falando isso, olha, ele é separado, não é para ter essa alegria com efeitos adicionais, a alegria é em mim, é no próprio Deus, é isso que Paulo vai falar lá em Filipenses, lá, contentamento, é a satisfação em Deus, Deus é tudo para mim, Ele é minha vida, Ele me satisfaz, Ele me deixa alegre, Ele me deixa feliz, Ele me deixa completo. Mas eu estou passando adversidade, eu estou com cancro, mas eu estou em Deus. Deus é tudo. Eu assisti foi um seminário que a gente fez de Efésios, excelente, lá em Brasília, no Brasil, quando a gente era seminarista, com o Russell Shedd. E eu assisti um vídeo dele que até chorei. Um rios que o pastor Luiz Saião colocou, e o pastor Russell Shedd, que é um grande teólogo, foi um grande teólogo, um grande escritor, li muitos livros dele, como a gente falou, como eu falei, a gente participou desse seminário, excelente, e ele fala assim, que ele estava com câncer no final da vida dele, e ele fala assim, hoje eu estou mais feliz. E aí o entrevistador pergunta assim, por que você está mais feliz? Porque eu sei que eu estou indo para mais próximo do meu Senhor. Eu estou ficando mais próximo dele. Eu sei que aos meus olhos, ao meu corpo, eu estou sentindo muita dor. Mas essa dor não chega aos pés da glória de ver o meu Senhor. Pessoal, é lindo demais. Como não ficar emocionado, saber que a pessoa está sofrendo, mas ele está satisfeito em Jesus. Satisfeito em Deus. É essa alegria que o nazireu tinha que ter, a alegria de satisfação em Deus, essa separação. A Andréia fala assim, o voto não era cortar o cabelo, isso era o que faziam aos outros deuses. Sim, a gente se prende muito ao cabelo, que a gente vai falar, mas a questão é que o cabelo era só realmente a situação do voto. Meu Deus, já 9h40. E aí a gente vê aqui que a gente vai ter que parar. A gente vê que vai ter que parar, que
que a gente para 9:45, né? 9h45, já são 9h43, até para dar as perguntas aí, se alguém tiver pergunta. Então vamos parar aqui. A semana que vem eu dou prosseguimento, a gente dá um salto temporal mais ou menos em Sansão aqui no meio. E ainda tem mais 2 aulas, mas dá tempo, tá? Essa história é muito bonita, é bom que a gente pode trazer aqui para o século XXI, que é top, que vocês vão ver, que aí a gente vai entrar aqui falando quem é o anjo do Senhor, e aí por diante, tá bom? Então, vamos parar aqui, vou até apontar aqui, parei. E aí, semana que vem, vamos dar prosseguimento, manda aí, partilha com seus grupos, que a gente vai dar continuidade aqui na vida de Sansão, tá? Alguém tem alguma pergunta online aqui, presencial, dessa passagem aqui, tá? Dessa passagem. Se tiver, escreve ou pode comentar também, não precisa ser só pergunta, não. Pode comentar também, se você quiser falar, não, eu não concordo com isso, eu concordo, não tem problema nenhum, a gente está aqui para crescimento, todo mundo junto. Eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade ele já falou quem é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não! Então, vamos finalizar, então. Muito obrigado para você que está na internet, você que vem presencial. Tereza, venha mais vezes. Se puder trazer, você que está com o problema na perna, mas graças a Deus não tem mais problema. Até essa palavra, joga fora, deita fora ela, que não está nada, está bem, está fisicamente, que Deus abençoe. Então, venha mais vezes. Opa, apareceu. A Jéssica Paulo falou que não sabia que a mãe de Sansão era estéril. Então, a mãe dele é estéril. Era estéril. E o anjo do Senhor, que aí a interrogação aparece, quem é esse anjo, André? Vamos fazer que nem Netflix, né? Se você tem Netflix, que você tem que assistir um capítulo. Eu falo para minha filha assim, assiste um capítulo por dia, ou um cada final de semana. Ela, não, tem que assistir tudo porque é uma série. Então, a nossa série é uma vez por semana. Então, semana que vem, a gente vai dar prosseguimento, tá bom? Então, não perca, porque a série tem continuidade, ó, tem um segmento, para você não perder, para saber quem é o anjo do Senhor, o que Sansão fez, o que Sansão não fez, que aí você vai ver que coisa boa, tá bom? A André está falando que o anjo é o Gabriel. Ou você... Andréia, você está me forçando a falar. Não fale. Não vou falar. Fica para a próxima semana. Agora vocês vão ficar aí, com isso daí. Para a semana que vem, estamos juntos, vocês vão saber quem é o anjo do Senhor, tá bom? Um abraço, fica com Deus, muito obrigado. Fica com Deus, dá o gosto. Vamos orar? Então vamos orar também, ó. O pessoal tá aqui, ó, pedindo oração, então vamos orar. Pedir oração, a gente tem que orar. Então, você tem se quiser algum pedido de oração, por favor, coloca aí no comentário que a gente ora agora também. Se não tiver pedido, a gente vai orar para que Deus possa abençoar a nossa noite e que a gente acorde revigorado no Senhor, tá bom? Alguém tem algum pedido? Não? Senhor, muito obrigado por essa aula, obrigado por conhecer mais o Senhor, ver a Tua palavra como ela é bela, ela é maravilhosa, ela é edificadora, ela realmente é os nossos alicerces, ela é a nossa rocha, ela realmente nos traz vida e vida em abundância. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tanto a mim como os irmãos aqui presencial, os irmãos que estão online, aqui em Portugal, na Holanda, no Brasil, que o Senhor continue abençoando cada um ricamente com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, e que o Senhor se faça se revelar ainda mais, Senhor, na Tua palavra para cada um, que a gente possa dormir tranquilo e acordar revigorado, jubilante, exaltando e agradecendo pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias. E que se tiver alguém que precisa de uma oração específica, seja na saúde, seja emprego, seja o que for, que o Senhor possa derramar a Tua graça agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.